Olá! Nessa videoaula a gente vai aprender as principais ramificações e radicais. Eles são usados para a nomenclatura dos compostos orgânicos. Vamos lá? Ramificações e radicais. Ramificações radicais. Os radicais livres são espécies químicas, átomos ou grupo de átomos instáveis, que apresentam um ou mais elétrons desemparelhados e que, por isso, reagem ativamente com qualquer molécula. Como exemplo, a molécula do gás metano, CH4. Ocorre uma cisão homolítica, uma quebra entre uma ligação carbono e hidrogênio, com a formação de dois radicais, CH3.H. Duas espécies que possuem elétrons desemparelhados, por isso a formação de dois radicais livres. Ramificações são formadas quando radicais se unem a uma cadeia carbônica. Cadeia principal, a que apresenta o maior número de átomos de carbono, e o radical, quando se une à cadeia principal, forma uma ramificação. Principais radicais. A nomenclatura leva a regra de apenas adicionar a palavra il ou ila ao prefixo. Um carbono, o prefixo é met, então metil. 2 carbonos, et, etil. 3 carbonos, prop, propil. 4 carbonos, but, butil. 5 carbonos, pent, pentil. E assim por diante. O metil e o metano pularam de paraquedas. Quem pulou primeiro? Foi o metil, porque ele é um radical. Principais radicais. Radicais com o prefixo iso, CH3, CH, CH3. Esse é o prefixo iso. Então, para 3 carbonos, eu tenho o isopropil. Para 4 carbonos, adicionando um CH2 aqui. Agora eu tenho 4 carbonos com a mesma estrutura. Então, esse é o isobutil. Se adicionarmos mais um carbono, teremos 5. Então, esse é o isopentil. E assim por diante. Radicais com prefixo sec ou S, quando a valência livre da cadeia ramificada estiver localizada no carbono secundário. Então, por exemplo, 4 carbonos. O carbono secundário ligado ao primário apresenta a valência com 4 carbonos sec-butil. Adicionando mais um carbono, 5 carbonos, carbono secundário sec-pentil. Ao adicionar mais um carbono, 6 carbonos no total, nós teremos o sec-hexil. E assim por diante. Principais radicais. Radicais com prefixo terc ou T, quando a valência livre da cadeia ramificada estiver localizada no carbono terciário. 4 carbonos. O carbono terciário apresenta a valência terc-butil. Ao se adicionar mais um carbono, teremos 5 no total. O carbono terciário com a valência terc-pentil. Ao adicionar mais um carbono, teremos 6. Carbono terciário com a valência, esse seria o terc-hexil. E assim por diante. Radicais com o prefixo nel, quando a valência livre da cadeia ramificada estiver localizada no carbono primário. Então agora nós temos essa estrutura, CH3, CH3, CH3C, CH2. Então, esse carbono aqui está ligado a um carbono que é quaternário. Tem que ter essa estrutura na extremidade da cadeia. Então, para 1, 2, 3, 4, 5, esse é o neopentil. Se adicionarmos mais um carbono, nel-hexil. Ao adicionar mais um carbono, seria o nel-heptil. E assim por diante. Outros radicais. Então, existem outros radicais utilizados, como alil, propargil, fenil, alfa-naftil, que é o naftaleno com a posição superior ou inferior, que é a posição alfa, beta-naftil, que seria a lateral, né? A lateral esquerda e a lateral direita do naftaleno, benzil,
ortotoluil, metatoluil, paratoluil. Apresentaremos esses radicais em outros exemplos quando estudarmos hidrocarbonetos ramificados. Então, isso é um exemplo. Você tem a cadeia principal e você tem as ramificações. Você tem que saber o nome desses radicais para dar um nome a esse composto. Ok? Então, essa foi a aula sobre a apresentação de ramificações e radicais. Na aula seguinte, estudaremos os hidrocarbonetos ramificados. Obrigado pela atenção. Até uma próxima. Tchau, tchau.